se liga só, família, não tem como, mano, só vitória aqui no modo gladiadores, tá ligado, meu parceiro? E tá gravado aí em vídeo pra vocês verem como que o negócio não é print, não é editado nem nada, mano. Realmente tô amassando demais nesse modo, rapaziada. Mano, sem zoeira, de 20 partidas, pelo menos 20 eu ganho todas, que aqui, mano, muito bravo, rapaziada. Eu vou ensinar aqui algumas dicas pra você ganhar todas as partidas aí nesse novo modo aí, gladiadores aí do Free Fire, tá bom, rapaziada? Então, meu parceiro, já deixa o like nesse vídeo aqui, porque tá muito foda e eu tenho certeza que você vai sair daqui dando muito capa, beleza, meu parceiro? Então já chega fortalecendo aí no like, tá bom, rapaziada? Porque realmente tá muito foda esse vídeo aqui, tá ligado? Eu não vi quase ninguém trazendo esse conteúdo pra vocês, então você vê, mano, que aqui é conteúdo de primeira mão, não tem como, rapaziada. Realmente um vídeo muito foda, beleza? Já se inscreve aí, deixa o like, beleza, família? E bora lá, mano, bora bater aqui nesse vídeo uma meta aí de 500 likes, mano. 500 likes, eu sei que vocês conseguem porque vocês são foda, beleza, família? 500 likezinhos só, Vale lembrar, família, que aqui no canal a gente tem um desafio do like, tá bom? Pra quem é novo aqui, rapaziada, basicamente o desafio do like, você tá deixando o like com uma parte do corpo, tá bom? E o desafio do like do vídeo de hoje é você tá deixando o like aí, meu parceiro, com o joelho, tá? Se você conseguir, comenta aqui embaixo que você conseguiu deixar o like com o joelho aí, tá bom, mano? Pra mim tá olhando quem conseguiu, tá dando coraçãozinho, beleza, doidão? Que eu vou olhar mesmo, então comenta aqui e já aproveita também pra comentar qual é o seu celular, tá bom? Porque dessa forma fica muito mais fácil, a gente tá trazendo dicas aqui muito mais focadas no seu celular, beleza? E bom, família, pra começar aqui, né, mano, eu acho que uma das coisas que mais importante pra você ganhar aí mais fácil, né, rapaziada, as partidas aí nesse novo modo, né, meu parceiro, obviamente, mano, começa antes, tá ligado, família? Começa antes. Como assim a gente fala? Começa antes que você entrar na partida, tá bom, rapaziada? Por exemplo, meu parceiro, você tem que pegar um personagem muito foda, tá ligado, família? Tem que pegar uns personagens da hora, vamos fazer uma boa combinação de personagens, porque dessa forma vai ficar muito mais fácil você tá ganhando aí, tá bom, rapaziada? Na ranqueada mesmo, por exemplo, eu uso a Paloma, tá bom, família? A Paloma, mano, ela deixa você carregar mais armas AR, tá bom? Se eu usar essa habilidade aí, meu parceiro, nesse modo, vai valer a pena? Não vai, né, família? Por quê? Porque na ranqueada, minha tropa, você acaba pegando bastante munição, né, cara? E às vezes falta espaço ali na mochila, por isso que eu acabo gostando de usar ela na rank, tá ligado? Agora, mano, não faz sentido você usar ela nesse modo, tá ligado, família? Porque, meu parceiro, você vai estar usando lá, qual vai ser a utilidade? Você vai pegar uma habilidade que pega mais munição AR, porque você não pega munição lá, você não pega loot nesse modo, tá ligado? Se você jogou, você já percebeu que você só compra o loot na loja, assim, que não é assim que nem no modo CS, tá ligado, família? Então, mano, realmente não faz sentido usar a Paloma, tá bom, trapinha? Então, eu tirei, meu parceiro, e coloquei aí uma das habilidades, tá bom? Vale lembrar que são 3 habilidades, família. Se eu não me engano, é uma ativa e 3 passivas, né, rapaziada? A passiva, se eu não me engano, né, meu parceiro, é a que fica ali naturalmente, tá ligado, rapaziada? E a primeira passiva que eu coloquei foi o Joseph, tá bom, rapaziada? O movimento Nufli, eu acho Nufli ou Nut, tá ligado, meu parceiro? Basicamente, essa habilidade, rapaziada, faz aí você correr mais rápido quando você toma tiro no Free Fire, tá ligado, meu parceiro? Então, o Joseph aí é uma boa habilidade pra você tá usando aí nesse modo, né, mano? Porque acaba que você toma bastante tiro, né, rapaziada? E, cara, você se movimentando mais rápido, 18% mais rápido quando ele tá no máximo, rapaziada, mais os 8% da minha Kelly, eu não sei se é isso, mas, rapaziada, você está ligado que a Kelly foi tirada, a habilidade padrão dela do jogo foi tirada, né, rapaziada? Mas, cara, como eu ainda tô com ela, ainda meu personagem ainda tá com ela fica, a habilidade não saiu, tá ligado? Só se eu tirar, então, como eu não tiro, fica ali, tá bom? Então tem a habilidade da Kelly, também tem ali o movimento Nuflit e, tropinha, tem aí a Moco, tá bom, parceiro? Por que tem a Moco, mano? Porque, cara, você atira no cara e você marca, o cara tenta correr, você sabe por onde ele vai correr, tá ligado, família? Você consegue prever o movimento dele, você consegue estar com uma granada no lugar certeiro, prevendo o movimento dele, tá ligado? Então, mano, a Moco aí é uma boa personagem, tá bom, tropinha? Quando você atira no inimigo, ela marca o inimigo por 5 segundos, tá ligado, família? E, pra finalizar aí, né, família, a Loki, meu parceiro, o Alec aí, é a minha habilidade ativa, tá bom, rapaziada? Por que é minha habilidade ativa? Porque é braba, tá ligado, meu parceiro? Eu não gosto da CR7, porque você usa uma vez, depois demora pra carregar, né, rapaziada? Depois que os caras mexeu, ficou uma bosta ali, os caras funcionou, os caras deu certinho que os caras quis fazer, né, rapaziada? Mas é até bom assim, né, rapaziada? Enfim, não uso o CR7, eu prefiro usar o Alok, tá bom, rapaziada? Hoje em dia acredito que muita gente já tem o Alok, né, meu parceiro? Se você não tem aí, família, você pode estar tentando usar outro personagem aí também a curta distância, tá bom? Por exemplo, o Hayato, tá ligado, tropinha? Pra trocação de rush que eu digo, tá ligado? O Hayato, por exemplo, minha tropa, ele, mano, é muito bom pra trocação, tá ligado, meu parceiro? Você tomou ali um tiro, sua vida baixou um pouquinho, seu dano vai aumentar muito, tá ligado, família? Então realmente é muito bom o Hayato. Eu recomendo você usar aí ele pra tá amassando todo mundo aí nessa miséria, tá bom, família? Enfim, doidão, vamos lá, que agora eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Algumas técnicas aqui no... algumas dicas aqui no modo, beleza, meu parceiro? No modo... Eu esqueci o nome do modo, acho que é modo gladiador, né, Su? E bom, família, vamos lá, mano. A outra dica aqui é um pouco óbvio, tá bom, mano? Mas se você reparar agora nas clipadas de eu jogando esse modo, família, eu sempre fico de olho no inimigo, mano. Você nunca
mano, nunca fica desatento, tá ligado, rapaziada? Lá, tá vendo porque que eu falei pra vocês que serve muito bem a Moco, mano? Eu sabia que ele tava ali, já pulei mirando, tá ligado, família? Então, mano, olha lá, eu sabia que ele tava ali, ele vai dar a cara, tomou aqui já, tá ligado, família? Sempre fica de olho no seu inimigo pra você não tomar de surpresa, tá bom, rapaziada? Ainda mais esse modo aqui que tem como ele vir de um monte de lado, tá, mano? Por isso que eu sempre recomendo você ficar em um lugar, família, que, mano, você consiga ver se o inimigo tá vindo por trás ou pelas costas, tá ligado, família? Por trás, pela aí, tá vendo, ó? Não tem como, família. Aqui achei um lugar muito bom, tá ligado, ó? Esse lugar aqui, por exemplo, rapaziada, eu consigo ver, mano, por onde que o inimigo tá vindo, tá ligado? E como vocês podem ver aqui, eu consigo atirar bem fácil, mano. Eu consigo ver se o inimigo tá vindo dos dois lados. Eu consigo atirar nele bem fácil e ele não consegue atirar em mim, tá ligado, família? Então, realmente, ele é um lugar muito bom, tá ligado, meu parceiro? Você tem que procurar esse tipo de lugar, tá ligado? Agora, rapaziada, eu vi que ele tava ali, ó. Tava ali e tacou o negócio em mim. Aqui vocês podem ver, mano, que ele tacou a bomba em mim. Eu já fiquei na desvantagem, família. Aí morri, não tenho o que fazer, tá ligado, mano? Ou seja, toma cuidado com essa bomba, rapaziada. Se você conseguir, mano, fazer o inimigo tomar dano por ela primeiro, rapaziada, ó lá, ó, taquei. Pronto, ele tomou dano. Agora, mano, nós já tá na vantagem. A gente viu ele correndo pro outro lado lá pela Moco, que eu falei pra vocês que é uma personagem muito boa. E chegou pelas costas dele, tá ligado, meu parceiro? Isso que é ser esperto, rapaziada. Usando a personagem com a granada, tá ligado? Usando tudo que tem dentro do jogo pra você conseguir se dar bem, tá ligado, meu parceiro? Agora, aqui a gente não viu o inimigo, tá ligado? Eu imaginei que ele tava ali naquele container, porque eu olhei tudo e ele não tava em lugar nenhum, tá ligado, família? Então, eu já taquei granada já prevendo que ele tava ali. E como sempre, mano, com uma boa visão de jogo, ele tava realmente ali. Já dei aquele famoso 3K, na verdade foi 2 e matei ele, tá ligado? E bom, vamos continuar aqui na clipada. Eu falei, tô naquele lugar que eu falei pra vocês, ó. Agachadinho aqui, eu vi que ele ia vir pela esquerda, fiquei só de olho ali. Mas aqui é uma boa visão pros dois lados, tá ligado? Então ele deu a volta e veio pelo outro lado, família. Tava ali moscando, eu fiquei, mano, eu fiquei pensando, agora naquele dar a cara eu vou atirar. Que ele tava só esperando eu dar a cara. Dei 2 capas nele, ficou com medinho, rapaziada. Agora é a hora, tá ligado, meu parceiro? Já vou rushando aqui, ele vai vir que nem besta, né, mano? Porque eu dei a cara, o cara já vem toda afobado, achando que eu vou ir de bocão pra ele, né, rapaziada? Mas enfim, ó, já tava aqui, mano, de novo, ó. Eu sabia onde ele tava, porque eu prestei atenção, mas ele não sabia onde eu tava. Veio de bocão e tomou, tá ligado, rapaziada? Você tem que tomar muito cuidado, meu parceiro, com isso, tá bom, ó? Essa granada aqui realmente é muito importante, tá ligado, família? É muito da hora, mas você tem que tomar cuidado pra não fazer essa merda que eu fiz aqui agora, tá ligado? De tacar antes do negócio ligar, tá ligado, família? Você tomar dano dela mesmo, tá ligado? Porque ela dá dano em você também, essa granada, tá ligado, família? Então, toma cuidado com isso aí, tá bom, família? Enfim, meu parceiro, tava aqui esperando o inimigo vir, tá ligado? Eu já vi que ele tacou aqui um negócio aqui, eu taquei lá do outro lado. Nós dois sabíamos onde que um outro tava. Taquei o gelo, vou rushar, só segurei o dedo aqui mesmo só pra finalizar, meu parceiro. Porque eu já tinha dado 2 capas, mano. Eu falei, vou segurar o dedo pra finalizar, pra ficar gostosinho, tá ligado? Agora, eu tava procurando ele aqui, não sabia onde ele tava, tá bom, rapaziada? E, do nada, quem que brota ali atrás? Toma 3 capas, meu parceiro. O bagulho é ficar numa posição boa, tá ligado, rapaziada? Eu recomendo você sempre ficar no seu campo de defesa, tá ligado, meu parceiro? Ó, o inimigo tava aqui, eu me preparei pra atacar o negócio, me precipitei, taquei muito tarde, tá ligado? Mas mesmo assim ainda coisa que dá o capa, tá ligado, família? Sempre fica em um lugar que você consiga ver onde o inimigo vai vir, tá bom, mano? Não fica, tipo assim, um lugar que você não consiga ver o inimigo, tá ligado, família? Aqui, já vi que ele tava ali, ó, como vocês puderam ver, já vou lá atacar a granada, tá ligado, família? Sempre que você tacar essa granada, você tem a vantagem, tá ligado? Mas eu errei, o inimigo veio de bocão e eu matei do mesmo jeito, tá ligado, meu parceiro? Quando o inimigo tacar em você, antes, mano, você vai morrer, tá ligado, família? Então, mano, toma cuidado, tá ligado? Porque aqui é muito difícil de você correr e rilar, tá ligado? Ó lá, matei com a granada, ó. Mano, muito roubada a granada, tá ligado, família? Foi uma granada ali meio cagadinha, mas foi perfeita, tá ligado, família? Então, mano, realmente a granada é muito importante. Se você conseguir fazer uma granada certinha, mano, você vai amassar, tá ligado, rapaziada? E quando você dá o dano no inimigo, mano, dá 80, sei lá, 80, 90 de dano, mano, rush igual um leão, família. Não deixa o cara rilar, tá ligado? Porque é 1 contra 1, mano. Não tem como você tomar das costas, você sabe onde o cara tá. É só você rushar, você com mais vida, você tem que rushar e ganhar dele. Ó lá, aqui já tinha dado um dano, ele tava ali, eu falei, não, vou rushar, mano, ó lá. Já tinha dado um dano, não ia deixar ele rilar. Já pulei aqui em cima dele, achei que ele ia dar a cara quando eu vi isso aqui. Demorou um pouquinho mais porque ele é meio burrinho, mas amassei do mesmo jeito, tá ligado, família? Realmente, mano, olha lá. Aqui ele foi mais esperto, tacou o negócio em mim, consegui rilar aqui, meu parceiro. Ele ficou ali só esperando o tio File, só ficou só esperando ali. Eu vi que ele tava ali, taquei o negócio e errei, tá ligado, família? Mas eu vim rushar nele, olha lá, toma. Matei, tá ligado, família? Importante é sempre você saber onde que tá o inimigo, sempre tentar ganhar um pouquinho de vantagem. Se você dá um pouquinho de dano, você já tá na vantagem, família. Se liga só, essa daqui, eu sabia que ele tava ali, joguei o bagulho perfeito, tá ligado, meu parceiro? Eu vi que ele tinha tomado muito dano, eu falei, não custa nada tomar um daninho aqui. Já corri, passei pro negócio, ele tava embaixo do container e só fiquei na lógica aqui, esperando ele dar a cara, toma. Ave Maria, rapaziada, sério mesmo, mano, seguindo todas essas dicas, com certeza você vai estar amassando demais aí no Free Fire, vai estar dando muito capa, tá bom, rapaziada? Então, realmente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza, meu parceiro? Vamos lá aqui, ó, eu vi, tá vendo a Moco lá marcando onde que ele tá? Eu sei onde ele tá por causa da Moco. Ele me miou e eu miei um pouquinho ele, ó. Pronto. Ele achou que eu tava em outro lugar. Só que como eu vi que ele tava ali com a Moco, eu levei vantagem por causa da personagem, tá ligado, rapaziada? Agora ele passou ali, já tá aqui o negócio ali. Ele vai vir.
toma já um tiro. Já tá miado, rapaziada, agora é só rushar, tá ligado, meu parceiro? Não deixa rilar agora, ó, nem que você dê peito aqui, ó. Se quiser ganhar, mano, eu tô fazendo um jogo tranquilo aqui, tá ligado, rapaziada? O que eu tô ensinando vocês é fazer um jogo tranquilo pra ganhar, tá ligado? Mas, mano, obviamente esse negócio aqui, tropinha, pode ser usado pra X1 também, tá ligado? E obviamente eu vou usar isso aqui pra jogar X1 mesmo, rushadão insano. Tô nem aí se eu perder, se eu ganhar. Mas, cara, querendo ganhar, rapaziada, eu botei na minha cabeça que eu queria ganhar várias partidas pra mostrar pra vocês, tá ligado, meu parceiro? E eu ganhei várias seguindo todas essas metas, rapaziada. É bem simples, mano, tá ligado? Só você... É que na verdade, meu mano, você precisa ter bem noção de jogo, tá ligado, rapaziada? Você precisa se movimentar, precisa ficar numa posição boa, segura, tá ligado? Que você não vai tomar tiro de surpresa. Se caso você não esteja vendo o inimigo, você precisa sempre estar vendo o inimigo, sempre que possível. Assim que você puder levar vantagem ali com uma granadinha, você pode levar, porque aquela granada é muito apelona e acerta o inimigo muito fácil, tá ligado, família? Aquilo ali você tem que usar bastante, tá bom? Se você jogar primeiro com o inimigo, dá uns 80 de dano nele ali, você rusha igual um leão pra esbagaçar ele, beleza, rapaziada? Enfim, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí de coração, beleza, meu parceiro? Então, é isso aí, meu parceiro, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!